Olá pessoal, hoje a gente vai para o nosso último assunto, que é esse aqui, equilibrando o pêndulo duplo. Bom, a gente já estudou o pêndulo simples, né, que é só uma haste, uma massa. Hoje a gente vai estudar o movimento do pêndulo duplo e estudar como a gente consegue equilibrar ele. Mas primeiro vamos conhecer nossa estrela, o pêndulo duplo. Isso aí, esse é o pêndulo duplo. Parece que está vivo, né? Não está. Esse aqui é o pêndulo duplo se movimentando com as forças internas dele, sem nenhuma força externa. E no caso aqui, sem atrito também, tá? É que é aquela história, a gente põe sem atrito para uma situação idealizada, mas mesmo quando tem atrito, esse modelo descreve bem o que acontece quando você tem juntas que se movem muito bem. Modela bem o que acontece a médio prazo. Muito maluco, né? Então, como é que a gente descreve esse movimento tão doido? Com equações diferenciais. Vamos lembrar rapidamente como é que a gente fez com pêndulo simples. O pêndulo simples era só uma haste, né? Então só tinha um ângulo. Então a gente tinha a massa aqui e a gente vê aquela resultante das forças, né? Tem a força de tração, a força peso. A gente botava um referencial que andava junto com o pêndulo, então na verdade a gente decompunha a força peso, né? A parte nessa direção que era equilibrava com essa, então a força resultante era uma força tangencial, que a gente fez a trigonometria com esse ângulo, né? Esse ângulo se repete aqui. Então é você pegar a força-peso, pegar esse componente da força-peso, que é o componente do cateto oposto, então é o seno, né? Então estou fazendo isso rapidamente, porque a gente já fez essa modelagem. No caso do pêndulo simples, o massa vezes a aceleração igual a força resultante, acaba ficando assim, menos mg seno. Certo? Então essa etapa aqui a gente chama de modelagem, né? Você pegar um problema físico e modelar a equação diferencial que descreve ele. Beleza? A gente cortou os M's, né? E tal. Com o pêndulo duplo, não é, não é muito diferente o princípio. A diferença é que agora você tem dois ângulos, certo? E a posição onde está um ângulo afeta a força resultante no outro ângulo. Então você vai ter algo da seguinte cara. Θ1, duas linhas. Θ2, duas linhas, que é a aceleração angular. Né? E aqui vai aparecer θ1, mas também o θ2, porque onde o θ2 está influencia a força resultante aqui. E aqui a mesma coisa, vai aparecer o θ2, mas também vai aparecer o θ1. Então é o que modela o pêndulo duplo, na verdade é um sistema de EDOs. Tá? E esse sistema está naturalmente acoplado. Na equação do θ1 natural, que vai aparecer o θ2 e vice-versa, beleza? Agora, que equações são essas aqui? Bem, deduzir, ou seja, modelar
esse sistema não é tão simples quanto o pêndulo simples, tá? O pêndulo simples basicamente é de geometria, né? Trigonometria. Esse aqui dá para deduzir usando trigonometria, eu já vi. É bem demorado. E quando você vê a equação do pêndulo duplo, você imagina por que é demorado. A equação é essa daqui. Beleza? Então esse ponto, é a notação que os físicos usam para derivada. Em vez de linha, eles colocam ponto. É a notação do Newton, inclusive. Tá, mas esse é o θ1 duas linhas. Olha o tamanho do bicho. E aqui aparece ó, as velocidades, θ1 linha e a posição e a diferença entre as posições. Seno dessa diferença, seno do θ2, tá vendo? No θ1 aparece θ2 direto. Só não aparece aqui, nesse último termo. Isso aqui tudo dividido por isso aqui. Tá? E no θ2 duas linhas, é uma expressão parecida. Tá? Inclusive está colocando... Isso aqui tudo é o numerador, para não ficar muito grande horizontalmente. Tá? Então, essa equação está lá no meu Instagram, imagino que vocês tenham já visto ela. Só que não se preocupe, isso aqui não vai ser cobrado nesse curso, nem muito menos como é que deduz essa equação. Então essa é uma coisa que a gente fez em alguns exemplos, né? E está feito no livro em alguns exemplos. Como é que você sai do fenômeno para a equação que descreve o fenômeno. Isso se chama modelagem. E nem sempre é fácil, é trabalhoso, é um capítulo à parte. Então você pode fazer um curso só de modelagem, se você quiser. Tá? A única coisa que eu gosto de comentar, para talvez espantar menos, né? Um negócio pêndulo duplo, uma equação dessa, dá um espanto assim, né? Mas existe maneira de chegar nessa equação, a gente também chama de equação do movimento, né, no caso de problemas mecânicos. Existem maneiras de chegar nessa equação do movimento, nesse sistema de EDOs, através de princípios físicos. E um princípio físico muito bacana que você pode usar para obter essa equação, que é justamente por a gente estar considerando o pêndulo sem atrito, ocorre aqui a conservação de energia. Então, usando esse tipo de princípio, e usando aquele princípio que vocês já devem ter ouvido falar, que é a ideia que a natureza segue o caminho de que minimiza a energia, então primeiro você tem que definir o que seria a energia desse pêndulo duplo. E a partir disso, você sabe o que é energia, você consegue ver quais são os movimentos que minimizam essa energia. Os movimentos que minimizam essa energia vão dar essa equação diferencial. Tá? E quando você pensa assim, minimizar uma função, você pensa logo em cálculo 1, né? Você pensa você tem uma função, que no caso aqui é energia, e os mínimos são necessariamente os pontos críticos dessa função, né? Então é o mesmo tipo de princípio. A diferença é que aqui vai ser a função energia, e em vez de ser o argumento ser um número, como a gente está acostumado, o argumento aqui são funções. Então, você minimizando a energia de um certo par de funções, a partir de uma equação dessa, aquelas equações lá do cálculo 1, né? F' de x igual a zero, esse tipo de equação vai virar uma EDO. Então, tem muitas EDOs que vêm desse tipo de condição, de minimizar a energia. E aí, que bacana, né? Um negócio complicado desse, você deduz de um princípio físico mais simples. Não fica tão assustador. Isso aqui é chamado princípio variacional. Então, tem muitas equações da física que elas podem parecer a princípio complicadas, mas se você olhar a fundo, né, botar a lente certa, você consegue perceber que ela vem de um princípio variacional, vem de uma minimização de energia. Beleza?
Bom, isso aqui é o tipo de coisa que se não estuda nesse primeiro curso de EDO, se estuda em cursos mais avançados, às vezes de mecânica celeste. Eu gosto de mencionar só para essa equação do movimento do pêndulo duplo não assustar tanto, tá? E aí vocês percebem que, apesar de ser um sistema físico aparentemente simples, a equação é altamente não linear, né? Quais termos vocês percebem que é não linear? Ó, tem vários, né? Tem o cosseno das funções incógnitas, o seno também, e tem também as velocidades ao quadrado. Θ1' ao quadrado, θ2' ao quadrado. Então essa equação é altamente não linear. E essa não linearidade explica um pouco esse movimento. Parece que está vivo, né? Beleza? E esse videozinho aqui foi feito, na verdade, de uma simulação de um pêndulo duplo, que você põe aqui os ângulos iniciais. Está disponível lá no Moodle, para vocês brincarem. E você dá play aqui a soltar. Beleza? E se você solta ele aqui embaixo, vai ficar, você já reconheceu, né? Já brincou. Fica um movimento não muito doido aqui por baixo, né? As coisas são interessantes quando você solta de um lugar mais alto. Aqui, por exemplo. Ou seja, aqui, o que você está fazendo aqui, você solta com uma energia inicial maior. E nesse caso aqui, eu simulei sem velocidade inicial, eu simplesmente solto. Então aqui são as condições iniciais na posição, né? Porque como é que são as condições iniciais de um sistema desse? Você tem condições iniciais tanto no θ1 quanto no θ2, né? Mas como é de segunda ordem, no θ1 você tem que dar a posição e a velocidade iniciais. E como é de segunda ordem no θ2, é a mesma coisa. Você tem que dar a posição e a velocidade inicial do θ2. Tá? Naquele exemplo ali que eu fiz no GeoGebra, eu programei para as velocidades iniciais serem todas zeros, as duas, e você só ajusta esses parâmetros. Beleza? Aqui, se eu começo de ângulos soltos de uma posição mais em cima, ele já vai sair com uma energia mais alta. E como a energia se conserva, né, não tem atrito aqui envolvido, o movimento pode ficar bem mais interessante. Opa! Você acha que, não, então vai ficar girando para esse lado para sempre. Não. Pode voltar. E pode voltar de novo. Então isso tudo, pessoal, é importante vocês perceberem que sem força externa, tá? É o pêndulo com as forças internas dele mesmo. Beleza? E esse, não entendi já. Vai ficar só de um lado, não. Vai para o outro. Beleza? Esse aqui é importante mencionar que a gente consegue simular, não é porque a gente consegue resolver o pêndulo. A gente não consegue pegar essa equação aqui e resolver. O que a gente faz é simulação numérica, que também é um assunto que a gente não trata nesse curso, mas é um assunto muito importante. Tem o curso de cálculo numérico, que é o primeiro passo nesse sentido, porque tem muitas EDOs. Esse aqui é só um exemplo, né? Mas tem muitas EDOs e muitas equações diferenciais parciais também, como a da previsão do tempo, que você não consegue solução explícita. O que você faz é solução numérica, aproximações, e tem toda uma teoria e uma prática de como fazer isso. Beleza? É importante vocês saberem que a gente só está conseguindo fazer isso aqui não é porque a gente resolveu, não. É porque a gente está aproximando. Beleza? Massa. Mas o que a gente pode fazer? Então, já que a gente não consegue resolver,
que a gente pode fazer com esse pêndulo? Bom, o que a gente pode fazer é perceber que, nossa, é importante esse pêndulo, né? Qualquer mecanismo articulado, nosso braço, um guindaste, ou qualquer outra situação de, de, de um braço articulado equilibrando alguma coisa, primeiro é importante a gente entender esse movimento, né? Tem muitas coisas que se movem assim. E segundo é, por exemplo, um braço articulado que segura alguma coisa aqui em cima, né? Pode pensar aí num garçom ou num guindaste ou algum robô. Se eu botar o pêndulo aqui em cima, a tendência natural dele é cair, né? Aqui embaixo não. A gente até acabou de ver isso aqui, essa simulação. Se eu começo aqui com ângulos pequenos, mesmo, né, sendo uma equação de movimento complicada, aqui permite ângulos negativos também, tá? Ele fica por aí. Então, um braço que fica aqui por baixo, ele fica por aqui. Pode até se mover, mas fica por aqui. Agora, lá em cima é coisa diferente, né? Ele não fica por aí. A tendência dele é sair daí. Então, como é que a gente equilibra isso daí? Tá? Então, a gente já fez isso com pêndulo simples e a gente vai ver agora a história, como é que é a história para pêndulo duplo. Tá? E vai envolver, é claro, sistemas de ADOs. Mas aí não vai ser esse sistema aqui. A gente vai usar aquele mesmo princípio. Perto de equilíbrios, o que você tenta fazer é linearizar esse sistema. E aí vai cair num sistema linear. E aí, para estudar o equilíbrio, a gente vai estudar como é que funcionam esses sistemas lineares. Beleza? A gente vai ver isso a seguir.